Olá pessoal, bem, chegamos aqui ao nossa aula sobre Revolução Industrial. A aula passada, onde eu estava falando sobre aquelas revoluções na Inglaterra, servem de base para esse material aqui. Então é mais um complemento, é o que dá sequência mesmo. Essas aulas sobre Revolução Industrial ainda vão se prolongar em muitos debates, então a gente aqui está focando em um período mais ali próprio do século XVIII, XIX. No bimestre que vem a gente ainda volta ainda para falar sobre a Revolução Americana, a Revolução Francesa. O quarto bimestre de vocês ele vai ser repleto aí das revoltas do final do século XIX, perdão, do final do século XVIII até a primeira metade do século XIX, então tem muita coisa para a gente ver ainda. Então aqui é mais uma continuidade das partes, ok? Então, seguindo, tudo aquilo que a gente viu anteriormente na semana passada sobre revoltas na Inglaterra vão acabar proporcionando várias transformações da maneira de se produzir, da maneira de se pensar economicamente na Inglaterra, porque as revoltas, ou a chamada Revolução Puritana e tantas outras que vão estar acontecendo ali, elas têm um engajamento muito grande da burguesia. Não só da burguesia, mas como uma nobreza que também estava buscando enriquecer ainda mais depois de anos ali de conflito, que acabaram deixando ela um pouquinho enfraquecida, por assim dizer, né? Mas enfim, não é esse o ponto, e esse é um detalhe ainda. O que vale a gente ressaltar é que nós temos uma burguesia que crescia cada vez mais e uma nobreza forte politicamente que estava ganhando força novamente, tá? Monetariamente também falando. Então, são transformações essenciais para dar base para o desenvolvimento da Revolução Industrial. E aí, quando a gente chega na questão do trabalho propriamente dito, a gente tem, na Idade Média, tempos antes, as chamadas corporações de ofício, que geralmente eram produções de caráter mais familiar, menores assim, e que geralmente elas serviam para resolver uma demanda pequena, uma demanda de um povoado, de uma cidade ali, e supria muito bem. Só com o passar do tempo e o aumento populacional fez com que só aquela produção não fosse suficiente. Então nós temos um aumento da produção e uma implementação da metodologia de trabalho, chegando ao ponto de agora o trabalho ser dividido e ali cada pessoa faria uma parte de uma produção até maior. Então seriam mais pessoas trabalhando na produção de mais materiais. A figura do empresário ele surge fazendo uma ponte ali entre o produtor, o artesão e agora o cliente. Seria ele responsável por repassar ali para o artesão a matéria-prima do produto, encomendar uma quantidade ali de material, medidas e tudo mais, para que depois ser revendido. Então, a gente tinha essa relação aí também de trabalho, então muitas coisas vão sendo mudadas. E aí, do final do 16, do século 17 também, vão fazer com que a maneira de se produzir, a maneira de se pensar a produção mudasse muito. Porque agora as pessoas iam produzir em grande quantidade, então agora nós temos espaços maiores para produção. É, como posso falar para vocês, uma organização maior de toda forma, e lá para o século XVIII, depois da Revolução Tecnológica do século XVII, nós vamos ter novas tecnologias que vão proporcionar grandes avanços. E nessas tecnologias aqui, nós podemos falar da máquina de fiar, do século XVIII ali, que vai fazer com que os tecidos sejam produzidos em escala muito maior. O desenvolvimento das máquinas a vapor, que na verdade é uma construção bem antiga, tá? Esse trabalho de energia já existia bem antes. Mas aí a gente tem, por exemplo, James Watt lá em 1769, que ele já faz um produto aperfeiçoado que vai maximizar muito a velocidade dos motores. Então, com o passar do tempo, essas máquinas a vapor vão proporcionar o desenvolvimento das ferrovias, sabe? Então é um caminho, é um meio aí facilitador, a palavra é essa, do trabalho. E nós temos, por conseguinte, também o chamado tear mecânico, que agiliza ainda mais a produção. Então, esses são alguns exemplos. Se vocês derem um Google sobre inovações do século XVIII, vocês vão achar uma pancada de material aí para ser analisado, entende? É, principalmente sobre esses elementos aí da Revolução Industrial, tá? Mas aí a gente chega num ponto central, que é entender como a Inglaterra ela conseguiu sair na frente com tanta coisa. Como eu já falei, os movimentos da Revolução Puritana, da Revolução Gloriosa, a política dos cercamentos, elas vão proporcionar uma estabilidade para a Inglaterra. Porque, como agora o que nós tínhamos era uma. Deixa eu achar aqui a palavrinha, tá? Uma monarquia parlamentar, se assim dizer, a gente não tinha mais
monarquia absolutista, o parlamento na Inglaterra tinha uma força muito grande, nós tínhamos ali também uma ação muito forte de uma burguesia, de uma nobreza que estava enriquecendo com o mercantilismo. Então, é, gradativamente a gente tinha uma mudança desse cenário, sabe? A indústria estava crescendo, essa exploração naval estava quebrando, o processo de importação também aumentava, e essa burguesia, como ela controlava parte do parlamento, os puritanos eles tinham uma força muito grande ali dentro, várias leis começaram a surgir para beneficiar essa classe e o desenvolvimento econômico. Então eles recebiam um apoio muito grande desses grupos, tá? Também com a exploração colonial, juntamente com alguns favorecimentos que eles conseguiam, como isenção de alguns impostos, conseguiam empréstimos, sabe? Então, é uma gama de situações que vão estar favorecendo esse desenvolvimento, esse crescimento da Inglaterra dessas questões econômicas, tá? Outro ponto necessário para a gente entender é a abundância de recursos naturais que a Inglaterra possuía, como carvão e metal, para aquecer a indústria. Claro que vão ser essas aí as bases, por exemplo, do desenvolvimento das ferrovias e das indústrias maiores mesmo de trabalho. E um ponto que eu sempre trago, que eu acho ele essencial e muitas vezes ele passa despercebido, foi a política dos cercamentos. Porque aí o que a gente tem? Toda aquela quantidade de pessoas que trabalhavam no campo vão ser obrigadas a sair do campo e agora vão ter que procurar um novo abrigo. Onde? Nos centros urbanos. E essas pessoas chegavam nos centros urbanos desempregadas, elas precisavam de uma ocupação, de um serviço, tá? Para poder manter a família. E a gente está falando de um período onde a indústria estava crescendo, onde se precisava de trabalho, então essas pessoas vão começar a ser alojadas nas fábricas e aí a gente tem uma situação interessante como é com relação à mão de obra, né? Essa questão de ter mão de obra em abundância, muita gente para trabalhar, tá? Vai ser um detalhe primordial para essa evolução do sistema, para esse desenvolvimento, para esse crescimento da indústria. Então a gente não pode negligenciar nunca esse ponto dos cercamentos, que acaba querendo ou não chegando aqui na situação do capitalismo para o período. Eu gosto dessa imagem, dessa chargezinha que está à direita da tela para vocês, tá? Onde tem tipo um saco atrás ali grandão, né? Que é a riqueza criada pelo trabalhador, a figura do trabalhador ali que vai trabalhar para o dono dos meios de produção ali, para o capitalista, e vai receber só uma parte daquilo. É, essa discussão sobre capitalismo ela carece de bem mais tempo para a gente desenvolver ela, tá? Mas aqui a gente consegue trazer uma introdução, um geral mesmo, para a gente entender o conceito. Porque o capitalismo ele possui alguns tópicos mais gerais que se sustentam. Tanto que essa fase de desenvolvimento que a gente está falando, ela é classificada por muita gente como período de evolução do capitalismo. A gente tinha um sistema mercantilista que existia, aqui a gente vê o desenvolvimento de um capitalismo mais específico, com essa relação aí da propriedade privada, do burguês, dos meios de produção e o trabalhador, tá? Então, seguindo aqui o detalhe, a gente chega nesses tópicos centrais que deixam bem explicitado características mais gerais em cima do capitalismo, com a valorização da propriedade privada, o respeito a isso, uma característica do liberalismo, ali como a gente viu nos debates sobre Locke e Adam Smith, tá? A valorização do lucro, outro aspecto necessário para entender o capitalismo, a existência de um mercado consumidor, como assim? Eu produzo aquilo que as pessoas vão consumir. Se não há demanda, não vai haver necessidade de produção. Então, esse aspecto do mercado consumidor é outro elemento importante, tá bom? O controle dos meios de produção. A pessoa que detém o controle dos meios de produção é ela que vai, como posso colocar para vocês, assim, determinar os preços e o desenvolvimento de todo o processo capitalista, tá? O conceito de mais-valia é muito importante também, tá bom? Que se relaciona ao preço e o valor das coisas a serem produzidas e cobradas, tá bem? E a negociação da força de trabalho, que é outro aspecto importante, porque nesse cenário surgem os proletários, o operariado, como algumas pessoas também chamam, que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Só que esse trabalhador ele vai ser responsável pela riqueza do patrão, que é detentora dos meios de produção. Então a gente tem aí todo um impasse que vai resultar futuramente em conflitos. Vai ter aulas futuras que a gente vai focar bastante nisso quando a gente falar das revoltas operárias, aí das revoltas do trabalho, e aí vai caber melhor uma explicação
sobre essa relação de trabalho e patrão. No momento aqui eu não vou nem me prolongar muito, tá? E aí eu deixo para vocês essa tabelinha aqui também, que ela é legal. É mais para a gente entender um geralzão mesmo. A partir daqui dá para desenvolver outras explicações, tá? E aí, duas questõezinhas para vocês, coisa bem tranquila. Vocês fazem isso rapidinho, sem bronca. Muito obrigado e valeu!